Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho principalmente que eu me sinto entre amigos aqui. Eu acho que o direito tributário ele vai criando isso na gente. E amigo é assim, né? A gente tinha combinado uma regra para o painel, eu e o Catão no almoço, discutimos com todo mundo. Aí o Catão me deixou de castigo em pé aqui, contando essa história super relevante. Porque, de fato, vou falar para vocês, o que a gente está discutindo aqui é o futuro do direito tributário. Eu acho que os temas que eles trouxeram aqui talvez façam mais parte do dia a dia de vocês. Blockchain, fintech, a tributação do Banco Central, Bitcoin. Mas o que é o ICO? ICO, que acho que o Catão deu uma tradução legal essa do ICO, eu achei boa também. O que é o ICO ou ICO? Por que isso é relevante? Qual a importância disso? Por que a gente está trazendo esse tema aqui? Provavelmente, dos temas todos hoje, é o menos comentado no dia a dia. É um tema muito moderno, mas tem um impacto que já é bem grande lá fora e vai ser muito maior no futuro. Por quê? Independente de outras tecnologias que podem surgir no momento, ter uma onda alta, menor, esses ICOs, hoje em dia, já estão movimentando valores tremendos. Para você ter ideia, no último ano, em 2018, a movimentação foi de mais de 50 bilhões no mundo inteiro. E aí você fala, não, tudo bem, essa movimentação é muito interessante, tal, isso é importante, mas isso é uma movimentação para empresas de tecnologia, algo do Vale do Silício, alguém em Israel, tal. Será que isso é relevante mesmo para a gente? Eu não conhecia tão bem, e talvez nem todos conheçam, mas tem um aplicativo que provavelmente o pessoal da BDF Jovem deve conhecer muito bem, que é o Telegram. O Telegram evoluiu e fez o primeiro ICO de uma empresa que já estava no mercado. Arrecadou 1,7 bi de dólar. Foi considerado um tremendo sucesso. A Nasdaq, inclusive, considerou que teve uma perda muito grande de não ter sido feito um IPO na Nasdaq, porque passou-se a utilizar o ICO. E aí, eu vou um pouco mais para o dia a dia, né? Eu fiquei pensando assim, mas esse ICO, tal, como é que isso impacta no nosso dia a dia? A gente também discutindo, o Marcos trouxe um dado que eu não conhecia, já tem um escritório da Espanha que fez um ICO para ele mesmo, para arrecadar valores, para custear a parte de cantina e definir uma moeda para as pessoas na cantina utilizarem isso. Aí vocês vão me perguntar, bom, mas o que é esse ICO? Que eu vou tentar explicar um pouquinho aqui agora. O nome vem de Initial Coin Offer, tá? É um trocadilho com IPO, né, que a gente conhece, é uma oferta pública inicial que é feita para isso, foi utilizado isso para a indústria da tecnologia, esse mundo digital. Por que isso? Com esse ICO que você faz a primeira vez, você emite tokens. Esses tokens, isso que alguns chamam de moeda, tal, tem um critério um pouco maior, que é o quê? Na verdade, é um mecanismo que você confere àquela pessoa que está investindo nessa sua oferta de moedas iniciais, para ela ter parte de algo. Pode ser parte da empresa, pode ser parte de algo que ela vai conquistar quando a empresa evoluir, pode ser parte de um projeto, e aí eu vou diferenciar um pouco quais são os tipos de tokens que existem para isso. Mas nada mais é do que uma arrecadação de fundos para desenvolver um projeto. Esse é o grande diferencial. O que antigamente era feito no mercado financeiro com um instrumento complexo e já muito bem regulamentado, que é o dos IPOs, você obter fundo, dando parte do seu equity, dando parte das suas ações, hoje é feito de forma diferente. Por que é relevante isso? Isso é muito ágil, hoje já gera valores muito grandes e faz com que as empresas tenham possibilidades de arrecadar valores pelos mais diversos fins, por falta de regulamentação, o que o Marcos trouxe muito bem, que é algo importante no mercado. Para a gente entender um pouco, o processo é mais ou menos esse, né? Você tem uma empresa, tem um projeto, esse projeto no mercado costuma se chamar de um white paper, ou white letter, que é onde ele descreve o projeto de uma maneira super simples, você não tem nenhuma regulamentação, você não tem nenhuma regra específica de como você faz isso. Essa captação de fundos é fundamentada no projeto, você faz esse ICO, você faz isso via de regra via internet, você emite isso, você pode ser numa página, você pode, em alguns países, quando tem regulamentação, você tem uns sítios específicos para isso, e você faz a emissão de token. Por muitas vezes sem limite. Esses tokens você pode emitir, olha, por um período de 2 anos, enquanto as pessoas quiserem comprar, tem token para vender. Ou, olha, tem um limite X, ou por determinada atividade. E os apoiadores aportam dinheiro nisso. Num comparativo entre os ICOs e os IPOs,
O conceito principal é que no IPO é algo formal, né? Você tem que ir no mercado, você vai comprar ações sobre isso, tal. Você normalmente tem, isso é via certos meios, você tem que ter uma corretora. Não são todos que podem investir nisso. No ICO é o crowd sale. Então, da mesma forma, você pode fazer isso por pessoas que, olha, eu quero ajudar a fazer uma vaquinha para ajudar alguém a conseguir uma entrada num colégio novo ou fazer uma operação, o que for. O ICO, isso é um conceito global. Eu posso simplesmente aportar numa empresa que vai fazer um projeto novo. Via de regra, as empresas sequer estão estabelecidas. Elas existem tão somente com o motivo de obter capital para iniciar um projeto. O que é isso? Você vai começar algo do zero e aí você procura obter financiamento para isso. O objeto, enquanto no IPO são os valores mobiliários, aqui são os tokens, né? Esses tokens, como falei, podem ser de vários tipos, vou falar um pouco mais sobre isso. Os direitos podem ser mais diversos, né? Então, é o acesso à plataforma. Então, tem gente que vai ter um projeto. Eu vou criar uma plataforma de negócios, onde as pessoas vão poder entrar nessa plataforma e ter acesso a diferentes produtos, a diferentes serviços. Pode ser o próprio bem, depende, tipo, olha, eu vou fazer um ICO porque eu vou produzir algo novo. Eu descobri uma maneira de fazer um celular novo. Eu faço um ICO, as pessoas aportam ali, o dia que ficar pronto, elas têm direito a um celular, ou a poder comprar o celular na primeira venda, o que for. Ou pode ser até mesmo uma criptomoeda. Então, você cria já um momento onde as pessoas, olha, eu vou pagar um valor X para eu ter direito a tantas criptomoedas no momento onde eu conseguir, de fato, criar um mecanismo para essa criptomoeda funcionar. Você veja que é super aberto, né? Ao contrário que, diferente, no IPO, a pessoa está comprando um equity daquela empresa com o objetivo de valorizar aquele equity, ter uma participação nos lucros, né? O retorno financeiro é focado. No ICO não tem isso. Você pode ter vários tipos de retornos. Regulação. E essa é a maior diferenciação. O IPO é regulado, qualquer parte do mundo, né? Você pode fazer um IPO aqui na Bovespa, em Wall Street, ou em Paris, em vários lugares. O ICO, hoje, por ser tão novo, é regulamentado em alguns países, em outros não é regulamentado, em outros tem uma regulamentação parcial, e isso faz com que, na atual economia, tenha uma mobilidade muito grande. Dependendo do interesse da empresa, é mais fácil ela fazer em determinado lugar ou em outro, e aí faz com que também, por muitas vezes, e a gente vê muito isso na indústria tributária, ou talvez na esfera tributária, o quanto é importante você ter uma unificação nos procedimentos no mundo. Porque hoje em dia é muito fácil você mudar uma empresa de um lugar para o outro. Essa é a grande discussão que a gente tem, estabelecimento permanente, eu estou aqui, eu mudo para lá, eu transfiro aonde eu estou. Então, de repente, eu que estou no Brasil, posso fazer um ICO no Canadá. Depende de um produto que vai ser desenvolvido para a Austrália. E isso não tem nenhuma regra sobre isso, né? Isso é muito aberto. Para vocês terem ideia, o panorama mundial da regulamentação hoje, como é que ele está? Em alguns países é permitido, bem regulamentado, né? A gente tem esse exemplo de Canadá, México, Austrália, Israel, Suíça. Suíça, especialmente, é o país que regulamenta de uma maneira mais clara e mais detalhada, mas tem um universo de diferentes distinções. Tem onde é permitido com uma previsão que vai ter uma futura regulamentação. A Europa é um exemplo desse. A União Europeia criou uma regra onde eles vão regulamentar, você pode fazer, e ela autoriza, inclusive, que cada país tem uma regulamentação própria. Então, mesmo a União como um todo, que tinha o interesse de ter algo unificado, tem regras diferenciadas. Tem onde é permitido sem regulamentação, que é o nosso caso. No Brasil, não tem uma regulamentação de como deve funcionar. No entanto, não é vedado, né? Tem alguns países com controle bem severo, os Estados Unidos é um exemplo disso. Não é que é vedado, mas o controle é extremamente severo, não só para a realização dos ICOs, como também para aqueles que querem, eventualmente, entrar e adquirir um token no ICO. Hoje, inclusive, o mercado comenta muito que os americanos têm uma dificuldade muito grande de adquirirem tokens em ICOs. Via de regra, eles entram no mercado secundário, porque a regulamentação é muito pesada e as empresas que põem um ICO no mercado, elas preferem evitar que os americanos entrem com medo de ter alguma contra-ação do governo contra essas atividades. E em alguns países são proibidos, né? A China é um exemplo desse, tem uns países menos importantes também, mas onde, de fato, foi banido em função de ser algo muito novo. E aí, já adianto, em diversos lugares, houveram fraudes envolvendo esses ICOs. Como é que está no Brasil, né? Qual é o caminho que a gente tem aqui, né? Como eu falei, a gente não tem uma regulamentação. A CVM apreciou a questão, mas falou, não vai ser regulamentado. Não vai ter uma regulamentação. A CVM não cabe a ela regulamentar os ICOs.
É melhor do que não ter regulamentação nenhuma, não ter falado nada? Talvez seja, mas, de fato, ela não querer regulamentar deixa uma brecha muito grande para você dizer que qualquer um pode fazer um ICO, eu não preciso ter nenhum controle sobre isso. Isso gera um risco muito grande para aqueles que querem investir nisso, e talvez até para as pessoas sérias também que querem, eventualmente, iniciar um ICO para uma empresa. Os tokens não são valores mobiliários, e esse foi o racional que a CVM utilizou para, tipo, olha, eu não vou regulamentar por causa disso. Isso gera uma grande dúvida em relação à tributação. Por quê? O que seria, talvez, um grande marco, você comparar um ICO a um IPO, você ter, de fato, uma definição sobre essa, e aí daí para a gente uma solução mais fácil em relação à tributação, não foi feito. No momento que ele diz que ele não regulamenta, você poderia contar sem dizer, então isso não é um IPO, eu vou usar outras regras. Também não é assim. Na verdade, tem hoje um universo aberto em relação à tributação dos ICOs no Brasil. A situação como fica hoje, no fundo, se a gente seguisse a mesma regra do IPO, a gente ia tributar sobre o IR os lucros com a operação, mas não tem esse caso. Então, você depende sequer, pode dizer que tem um lucro naquela operação. Porque você tem um ativo que sai do zero, você passa, de fato, a ter algum valor em caixa sobre isso, você tem. Mas também, por outro lado, você tem um compromisso em você entregar determinado serviço, que depende, pode ter mais caro sobre isso. Além dessa questão, você tem um problema sério sobre o token em si, qual é a natureza desse token. Por quê? Eu posso estar, emitindo um token que tem uma natureza financeira, ainda que a CVM acredite que não seja. E aí teria uma tributação. Eu posso ter um token com uma natureza diferenciada. Nesse sentido, eu tenho uma diferenciação aqui dos tokens, que é o token de patrimônio e o utility token. Esse talvez seja o essencial. O token de patrimônio, a gente falou um pouco no começo, seria algo como, olha, eu tenho uma moeda nova, um Bitcoin novo, uma criptomoeda. Então, eu tenho algo que teria um valor. Ou eu tenho uma parte da empresa. Eu estou comprando parte daquela empresa. Ou talvez até parte das vendas de um produto. Eu teria ali um patrimônio sobre isso. No entanto, essa, hoje em dia, é menos utilizada atualmente. O que é mais comum são os utility tokens. Que é isso? Ele te dá um direito a um bem que pode vir a ser produzido, te dá um direito a um serviço que você pode vir a ter capacidade de utilizar, ou um serviço que ele possa fornecer, mas isso gera uma infinidade de possibilidades em relação à tributação. Por quê? O que eu estou comprando? Se eu estou no IPO, eu estou comprando equity, estou comprando parte de uma empresa. Tá? Então, eu tenho parte sobre isso. Se eu estou no ICO, eu não sei o que eu estou comprando. Por quê? Se é um serviço, de fato, eu vou ser tributado como se aqui eu estivesse comprando um serviço, mas é um serviço que ainda não foi feito, e mais, eu sequer tenho direito que aquele serviço vai ser feito. Eu compro uma possibilidade, se o projeto funcionar, de ter um serviço de volta. Ou mesmo um bem. É comum que nas atividades também você adquira a possibilidade de você comprar o bem. Então, não é nem o jeito que você vai ter aquele bem. Essa situação, eu acho que gera hoje para o mercado brasileiro a insegurança de saber qual é a tributação que vai ter sobre isso. Tanto de um lado de quem compra, e muito do lado também de quem vai fazer esse ICO, porque isso no Brasil hoje gera uma situação que você vai ter um fisco que eventualmente vai ter um conflito aonde, de um lado, pode ter um fisco municipal dizendo que olha, tem um serviço, então, no fundo, você está vendendo um serviço. Pode, de repente, ter um fisco estadual também dizendo, não, aqui, na verdade, tem um bem, ou até um conflito entre serviços. E pode ter também a própria União falando assim, não, na verdade, aqui você tem uma aquisição de valor, isso é um patrimônio. A divisão entre esses tokens, a mais clássica são desses dois sentidos, patrimônio e utilidade. Mas a Suíça, que é o país que implementou mais isso, tem uma divisão de 7 tipos diferentes de tokens. E, ainda assim, ela entende que isso não seria suficiente para, de fato, descrever todos os tokens possíveis. Porque você pode, na verdade, vender qualquer coisa. Você pode vender a possibilidade de alguém ir num show, você pode vender a possibilidade de ter uma viagem, você pode vender a possibilidade de a pessoa fazer um negócio no futuro. São coisas que você não tem como prever. Para trazer um pouco os exemplos lá de fora, né, da tributação no mundo, alguns países regulamentaram isso, são bem mais fechados, né? Singapura optou por regulamentar pelo imposto de renda. Tá? Tem uma alíquota fechada lá, é o valor da operação e ponto. Acabou isso, não tem mais tributação sobre isso. Você paga uma vez, você passa a ter um patrimônio sobre aquilo. Já o Canadá, depois de uma discussão longa que teve lá, inclusive tinha uma discussão com o próprio Estados Unidos também, se poderia ter ou não, muitas empresas americanas foram para o Canadá para poder fazer os ICOs lá, entendeu que isso é diferenciado. Né? Lá, na verdade, entende que tem os valores mobiliários e tem que ser aplicada às pessoas físicas e jurídicas que realizarem os ICOs, ou seja, então, é um valor mobiliário, ao contrário do que a gente falou aqui.
né? Os Estados Unidos seguiu a mesma linha, mas ele veda você utilizar isso indiscriminadamente. O Canadá entendeu que pode ser utilizado, mas isso é um valor imobiliário, né? Israel tem uma tributação diferenciada, né? Vocês viram aí, pode ser de 25% sobre o ganho de capital, né? Então, tipo, na verdade, é só o ganho de capital, mas para a mineração você vai ter também um VAT, caso você tenha aí um serviço ligado. São diferenciações, acho que são exemplos que a gente deve olhar para o futuro, porque precisa ser regulamentado para o mercado brasileiro. Por fim, a Suíça, e acho que talvez esse é o melhor exemplo, definiu na legislação uma grande diferenciação entre os tipos de tokens. Tá? Os tokens principais, o de patrimônio, um imposto único de 1%. Esse imposto único foi criado com o objetivo de estimular os ICOs na Suíça, né? A Suíça é um país notoriamente focado no universo bancário, no universo financeiro, então eles criaram, inclusive, uma zona específica só para desenvolver a parte de criptomoeda e aí também desenvolver a questão dos ICOs. No Utility Token, já entende, de fato, tem um serviço aqui e tal e tem que pagar o IVA, entendeu? Então, o que acontece? Se a gente fosse importar isso no nosso caso, se eu estivesse fazendo um ICO hoje de um token que fosse de um serviço, aí tem que pagar ISS ou ICMS, dependendo do caso. É um exemplo que está ali. E ela tem uma diferenciação também que eu acho que é importante, de que quem está fazendo o ICO, se é uma empresa que não está ligada ao mercado financeiro ou se é uma empresa ligada ao mercado financeiro. Porque esse é um grande diferencial. Se tem uma empresa que já está ligada ao mercado financeiro e está utilizando isso como uma atividade focada no mercado financeiro, talvez não possa ser considerada da mesma forma que uma empresa está buscando somente fundos para um novo negócio. Evidentemente que essa empresa do mercado financeiro ela tem uma questão diferenciada e talvez ela está fugindo dos mecanismos tradicionais de obter financiamento, de arrecadar fundos, para utilizar o mecanismo de uma tributação ser diminuída. Já uma empresa do mercado normal, que está criando algo novo, ela talvez tenha que ter uma forma diferenciada para ela para facilitar isso. Até porque o objetivo maior é se obter recursos para gerar novos negócios. Então, a longo prazo, isso é algo que deve ser estimulado. A tendência, que vem a curva de crescimento dos ICOs, é muito alta nos países fora. Assim, para você ter ideia, Venture Capital, que é aquele capital que investe com maior risco, nos últimos 3 anos, você tinha praticamente todas as atividades, novos investimentos de Venture Capital, que eram feitos direto nas empresas, através de aporte de capital, fundos específicos. Hoje, o valor de investimento em novos negócios por ICOs já é maior do que o valor que o Venture Capital aplica com outros fundos. Então, provavelmente, no futuro, os grandes investimentos, as novas tecnologias, novos desenvolvimentos, serão via ICOs. E aí, algumas empresas do setor não digital ou normal já estão utilizando isso. O Facebook já emitiu que vai fazer um ICO de um produto novo. A companhia telefônica alemã, a Deutsche Telekom, já fez uma emissão de dívidas, onde parte é no mercado formal, parte foi no mercado digital, via uma espécie de ICO. Você comprava um token e aquele token era referenciado da dívida da empresa. A Casa da Moeda da Inglaterra, para sair um token dela, já tem um projeto feito, onde ela vai emitir tokens, que cada token vai valer 1 grama de ouro. Que isso? Vai ser uma maneira de você comprar 1 grama de ouro, sem ser pelo mercado normal. Você vai comprar pela internet um token da Casa da Moeda inglesa e você vai ter o que equivale a 1 grama de ouro. E esse token vai estar ligado a essa grama de ouro. Então, é um mecanismo que já está sendo utilizado nas mais diferentes esferas para a arrecadação de fundos. Obrigado. Essa é a ideia. Mas eu não vou sair aqui não, porque a gente combinou de trazer um caso para vocês com alguns pontos desse mercado e como a gente seria na prática, quais são as questões tributárias. Eu vou narrar um pouquinho um caso verídico que aconteceu. É o caso da Modern Tech Pincoin. Que caso é esse? Tem mais ou menos 1 ano e meio, uma empresa que dizia que estava no Vietnã, não tinha nem certeza se estava no Vietnã ou não, resolveu fazer um lançamento de um ICO. O que ela fez? Ela disse que ia criar um programa, um aplicativo, onde as pessoas poderiam ter contato com seus ídolos. Então, imagina que, de repente, eu seja um grande fã da Anitta. Adoro a Anitta, eu quero estar com a Anitta lá, eu quero acompanhar a Anitta todo dia, ver lá. Eu ia entrar nesse aplicativo e falar assim, cara, agora eu consigo ver a vida da Anitta.
E se eu tivesse mais tokens, eu ia conseguir estar mais perto. Eu conseguia, de repente, mandar uma mensagem, ela ia responder, ou, de repente, sei lá, ia mandar algo assinado para mim, um e-mail próprio e tal. Quanto mais tokens eu tivesse, mais próximo eu estaria. O que essa empresa fez? Pegou os astros lá do Vietnã, sei lá, o Luan Santana, a Anitta, tinha astro de futebol também. O Ho Chi Minh, não sei se é tão astro ainda lá, mas, de repente, alguém nesse sentido, trouxe lá o jogador de futebol do esporte do Vietnã, todos entraram no programa e começaram a vender isso. Isso foi um sucesso. Né? A população toda lá, a fim de, eu quero estar em contato com o meu ídolo, tal, começou a comprar tokens que davam direito a acessar a plataforma. E a plataforma, evidentemente, tinha várias escalas. Né? Então, tipo, olha, eu estou com um token aqui, eu vou comprar de ver a foto mais recente dela no show. Mas com 10 tokens, cara, de repente já tem ela em família. E, sei lá, com 1000 tokens, ela até vai fazer uma ligação para mim, uma coisa assim. O negócio foi evoluindo, arrecadou uma fortuna. E aí, o que a empresa fez? Vou fazer um segundo ICO. Fez isso com base em Dubai, que é para aqui, olha, eu estou dando muito certo, estou ganhando dinheiro, agora eu vou vender o quê? Minhas próprias moedas, minhas criptomoedas, para quê? Para os investidores. Eu já tenho muitos membros aqui, já estão acessando, porque esses investidores vão investir em criptomoedas ligadas ao meu aplicativo. E prometeu que o valor das criptomoedas poderiam ser trocadas por dinheiro efetivo. Então, quem comprasse, conforme a valorização, a própria empresa iria recomprando isso com o valor de moeda efetivo. Fez isso em Dubai, fundamentando esse ICO pela legislação de Singapura. Então, você vê que tem 3 países diferentes, o sudeste da Ásia, ali, quase todo completo junto. O que aconteceu? No segundo momento, por algum motivo, as pessoas já não quiseram mais tanto ter contato com o artista, o que for, de repente o artista não estava mais na moda, começou a diminuir o acesso. Nesse momento, as pessoas que tinham comprado para investir, começaram a eu quero trocar por dinheiro, olha, estava subindo para caramba, agora eu quero trocar por dinheiro aqui de volta. Quem a empresa falou, olha, não troco mais por dinheiro, agora eu só vou trocar por moedas virtuais no próprio aplicativo. Então, você botou lá 10 mil reais, porque eu quero ver o investimento, vai dar um retorno. Aí, de repente, fala, não, esses 10 mil reais, se eu te dar dinheiro, não dou mais. Mas tem 10 mil reais para mandar uma mensagem para o seu ídolo lá, se você quiser. Isso gerou uma revolta, evidentemente. Né? Esses investidores, obviamente, ficaram revoltados com isso e começaram a buscar, olha, a gente precisa entender a empresa, quer questionar isso. No final das contas, o que aconteceu? A empresa simplesmente sumiu do mapa. A gente tem aqui um histórico, está um pouco pequeno, mas veja, de janeiro de 2017 até o quarto trimestre de 2018, a empresa surgiu do nada, arrecadou 660 milhões de dólares, mais de 50 mil usuários disso, e sumiu. Sumiu com os valores, não se encontra mais isso, os membros da empresa não estão mais no Vietnã, inclusive tem até um questionamento se estavam ou não no Vietnã. O aplicativo não saiu, na verdade, nunca ficou pronto, teve só uma versão beta, e hoje foi um grande fracasso. Né? Além da história ser um pouco triste, mas, na prática, quais são as questões tributárias envolvidas nisso? A gente elencou algumas aqui, e aí eu queria que o Marcos coordenasse essa parte das perguntas, por favor. Esse caso que o Ernesto acabou de narrar, né, deixa eu até fazer uma outra ponderação, porque existem, às vezes, posições muito extremadas. Né? Toda essa história ICO, Bitcoin, isso é picaretagem ou isso aí realmente é a grande evolução? Nenhum dos dois. Né? A gente vê pelo caso, existem ICOs super exitosos, feitos em lugares como a Hermes ensinou a Suíça, hoje está se desenvolvendo como isso, e existem vários tipos de ICO, Um, por exemplo, que está sendo utilizado no mercado imobiliário é a emissão de um token para a compra de uma casa. Né? Você compra, porque a casa demora tempo para ser feita, você tem a valorização, então você vai comprar aquilo e vai depois, no futuro, ter direito à unidade imobiliária, coisa desse tipo. Então, existem várias hipóteses. No que se refere à parte tributária, né, a gente elencou aqui 4 questões, né, que nos levam, partindo da premissa do caso, a ver que a gente tem grandes desafios, não só em matéria de direito interno, mas também em matéria de direito internacional. Então, aí eu vou passar um pouquinho. Vamos lá, primeira questão, como declarar tokens comprados no exterior? Aí deixo com o Luiz Felipe. Na verdade, acho que não tem muito segredo se a gente considerar o que a Receita Federal falou sobre as criptomoedas. No caso das criptomoedas, vocês
De fato, você pode comprar a criptomoeda, você pode gerar a criptomoeda se você fizer uma atividade de mineração, e aí você pode ponderar, bom, mas é uma commodity, afinal de contas eu gerei um ativo para mim que eu vou vender. Ah, mas eu comprei um ativo financeiro. Isso tudo pode acontecer. Nesse caso aqui, claro que não tem nada declarado sobre a receita sobre o assunto, mas quando você está falando de comprar um token para ter acesso a alguma coisa futura, ela certamente vai tratar como um ativo também que você está comprando e que amanhã você desconta de alguma forma. Se você entrar no mercado secundário, você tradear ele, vai ser acabar sendo qualquer um ativo. E em caso de ser ativo financeiro mesmo, vai ser tratado como um ganho de capital, como a criptomoeda, como ela mesma trataria isso. Aí vale para o ganho ou para a perda de capital. Provavelmente vai ser a mesma situação que ela vai colocar. Eu ia passar um pouco pelos outros também para essa pergunta, mas estamos bem adiantados. Eu vou passar para a segunda, que eu acho que é a grande questão, né? O que fazer em caso de ganho de capital? E, logicamente, aí eu volto para um dos temas que nos é mais caro em matéria de tributação internacional, que é a questão do nexus, né? O que nós chamamos aqui de elemento de conexão. Tanto no caso do Ernesto mostrou, como tantos outros casos, uma das questões fundamentais é saber aonde eu vou pagar e qual é a natureza jurídica desse possível ganho de capital. E aí talvez o Rafael possa falar alguma coisa no começo. Então, como o Marco já colocou, quer dizer, hoje a gente tem uma situação em que os tokens não são regulamentados. Então, por um lado, a gente tem, por exemplo, a CVM já se manifestando, tendo até um entendimento um pouco mais avançado, no sentido que teriam mais de um tipo de token. Então, você tem o token utility, você tem o token que pode até vir a ser negado um ICO por conta de ter semelhança com o valor mobiliário. E aí, quando você olha para tudo isso, aí você ainda tem a complicação de saber, olha, e onde essa operação está sendo realizada? Quer dizer, que tipo de ativo é esse? Qual que é o ganho do investidor? Quando que ocorre o ganho? Então, assim, se a gente olha, por exemplo, a emissão de um bond no exterior, né, de valor imobiliário, quer dizer, isso ainda isso hoje gera discussão de saber, olha, se amanhã um investidor estrangeiro aliena um bond que foi emitido no exterior, esse ativo é brasileiro, dá o trigger da tributação aqui ou não? Então, hoje a gente tem um cenário em que, por um lado, a gente não tem regulamentação, nem se tivesse um ICO aqui, nem se tivesse uma operação sendo feita aqui, que dirá no exterior, em que você mal consegue identificar as partes, mal consegue identificar qual que foi efetivamente o ganho. Então, por mais que a gente tenha a manifestação hoje da Receita, no sentido de que, olha, eu tratarei como um ativo financeiro, estará sujeito às alíquotas progressivas, é uma seção de direito, será que, de fato, vai existir fundamento jurídico para dizer que o Brasil tem direito a tributar um token que foi utilizado fora, uma oferta que foi utilizada fora, quem são as partes, qual o momento da tributação? Então, hoje a gente ainda está num cenário que eu acho que tem muito mais dúvidas do que respostas, talvez até um espaço grande que ainda os contribuintes possam usar para planejamento, até discute-se em que nível certas transações devem ser informadas ou reportadas ou não. Então, a gente acha que ainda é um caminho que ainda vai demandar, em primeiro lugar, da Receita Federal também entender um pouco melhor os instrumentos e como eles são operacionalizados. Edgar, sua opinião. México, mundo, América Latina, o que nós temos de cenário? En 3 minutos. En México lo que pasó es, hubo una lámina que mostraba que México tenía regulación. La semana pasada lo que hizo México fue aterrorizarse con el nuevo gobierno y emitió una nueva regulación donde tira por debajo todo el tema de fintech y dice nada más las instituciones financieras pueden hacer ICOs, nadie puede hacerlo, y si se hacen ICOs se tiene que ver la cuestión bursátil, porque pueden ser delitos, por el tema financiero. Y por el tema fiscal, muy claro, lo que están diciendo es una permuta, es un tema donde no nos vamos a poner a discutir aquí, es un tema de si se genera valor en México, si hay captación en México, si cualquier forma hay un nexo causal con México, hay un gravamen en México por retención
vamos a ver cómo, y se va a generar IVA por ser una permuta de cuestiones. Creo que lo que está haciendo México es, nosotros teníamos en puerta varios ICOs, o sea, nosotros hace 2 semanas nos están ofreciendo ICOs por cosecha de mezcal para tener botellas nuevas de ciertas bebidas, de generación de agaves para hacer tequilas. Entonces ya estábamos empezando a ver toda esta cuestión, y lo que hizo el gobierno fue esperar, vamos a ver, se va a tributar esto de la forma más agresiva que se pueda. Y creo que esto está siguiendo tendencias que en otros países se está viendo, porque nosotros somos más bien compradores e inversionistas de ICO y poco generadores de estos. Entonces, un poquito es como lo veo yo. E depois, um pouco relacionado, né, quer dizer, a questão do ganho de capital, a gente vai depender da natureza, mas a gente tem outras questões também que desafiam o sistema interno e internacional, né? Ernesto, essas 2 perguntas, vai contigo. O que fazer em casos de perda e é possível compensar prejuízos? E acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o tratado, né? Acho que sim. Até eu trazendo um tema rapidinho, que é o seguinte. Imagina no Brasil que hoje eu tenho uma empresa que faz serviço e ela resolve fazer um ICO com um token. Esse token é considerado, depende que vai ter um ganho de capital sobre isso, você vai pagar o IR sobre isso, mas ela vende o direito ao serviço. E eu comprei esse token e depois eu recebo o serviço. Em tese, quando eu estou recebendo o serviço, não tem mais uma nova operação financeira. Não teria tributação sobre ICMS ou ISS, como seria isso? Eu acho que essa é uma grande discussão, porque eu acho que aqui a gente vê algo parecido que aconteceu com os aplicativos, as atividades digitais, onde veio uma grande discussão se é ICMS ou ISS durante muito tempo, sessão de uso, a gente tem até isso hoje, e no fundo gerou um vazio, onde muitas empresas não pagavam nada. Né? Não pagavam nem o ICMS, nem o ISS, diz, não, esse aqui eu não pago. E acho que a gente pode ter, de novo, uma situação onde você vai ter uma não tributação por uma falta de regulamentação. Então, acho que isso é importante para o país se antecipar e trazer uma regulamentação para dizer, olha, esse caso é isso, esse aqui, ele tributa isso ou não, para entender, porque a movimentação desses valores de um setor para o outro, de uma forma ou outra de se cobrar, pode ser muito fácil. Essas questões que o Marcos trouxe, a questão, o caso de perda de capital, né? Eu tenho, de repente, compro um token que hoje vale X, eu declaro isso, e aí eu tenho que tributar, mas, sei lá, virou o ano, esse token passou a valer muito menos, né? A gente viu isso com as criptomoedas, tal, teve um boom, depois caiu muito. Isso é algo que, de fato, você tem que tentar arranjar uma solução. Eu posso me compensar disso? Essa perda é compensável? Como é que seria isso? Eu posso adequar o meu patrimônio em relação a isso? Os prejuízos são inerentes a essas novas atividades. Essa área nova, essa área digital, tem grandes ganhos e grandes prejuízos, né? Os ICOs, eles tiveram de ganho, se somar todos os que já tiveram até hoje, incluindo vários onde tiveram operações que foram prejuízos, que eram esquemas, que na verdade eram operações fraudulentas, ainda assim foi um ganho de 14 vezes o valor investido. A Nasdaq, que é a bolsa digital americana, a média no mesmo período deu 10% para quem investiu nos IPOs. Então, assim, é um negócio surreal, os ganhos são enormes sobre isso. Evidentemente, que quem está no mercado financeiro vê uma questão dessa, vai focar onde tem ganho. Então, eu acho que ambas as questões não têm uma resposta clara. Eu acho que, no fundo, a gente precisa provocar as autoridades para buscarem uma regulamentação para isso, definição. Não acho que seja fácil, né? A gente, muitas vezes, passa essa tarefa para o fisco, para os legisladores, não é uma tarefa fácil, mas tem que tentar regulamentar até para você evitar que isso fique um vazio e é onde você tem a não tributação. Né? Bem, eu vou finalizar. Eu acho que a conclusão principal aqui do painel, a gente está diante de um cenário de algo que não é futurista, é a realidade, mas que realmente ainda precisa de regulamentação. Várias vezes a gente falou sobre números aqui, a questão dos ICOs é algo assim fundamental, não só pela questão dos fluxos financeiros, mas também de que a gente falou especialmente na palestra do Rafael, de você ter acesso a capital, acesso a crédito. O exemplo do Edgar também é muito bom, porque o que não pode acontecer sob forma alguma é aterrorizar-se, como o Edgar falou, e fazer uma má regulamentação. A má regulamentação pode matar uma indústria, e hoje o mundo competitivo, a pessoa que não encontra um seio confortável e seguro vai para outro país. Eu quero agradecer a todos, mas não antes sem fazer alguns anúncios na qualidade aqui de diretor.
Esse ano nós temos, vou falar sobre os eventos internacionais, nós temos um evento no Panamá, na IFA Latam, que é a regional da IFA, que vai acontecer de 21 a 25 de maio. E também temos uma coisa muito bacana, a gente tem um curso PJT, que foi idealizado por todo um grupo que está aqui, Ernesto, Fábio, várias pessoas, Daniel, que esse curso é um programa de extensão continuada, e pela primeira vez a gente vai fazer um evento na Universidade Complutense de Madrid, que é a maior universidade da Espanha, do dia 15 a 19 de julho. Eu estimulo muito, é uma evolução, é muito importante que as pessoas entendam direito comparado não como uma questão unicamente erudita, né? O direito comparado te ajuda a ser mais cartesiano no processo de pensar e aplicar o direito, e essa realmente é uma oportunidade única. Os preços são baixíssimos, acho que é um luxo poder passar ali, os professores que vão são de primeira qualidade, e acho que realmente isso aí é provavelmente uma parceria de muitos anos. As informações estão no site da BDF, site do GDT, de 15 a 19 de julho. Depois, final do ano, mais no final do ano, a gente tem o congresso da IFA em Londres, do dia 2 ao dia 5 de setembro. Também será um evento único, com Brexit ou sem Brexit, não sei, mas vai ter uma participação efetiva de muita autoridade bacana esse ano em Londres. Então, convido a todos e, mais uma vez, agradeço Cancún. Perdão. É um pouco mais longe, mas vocês podem já comprar a passagem, entra já no rumbo, no voo certo para comprar a passagem. Cancún, ano que vem, dias... O 4 al 9 de octubre del 2020. Sim, hablar para um brasileiro que ele vai comprar um passagem em 4 de outubro de 2020 é quase como hablar como para nadie. Nós outros não somos suíços, Edgar, pero vamos todos a Cancún.